Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Luiz de Geografia. Eu vim aqui dar o início a um projeto chamado Conhecendo Minha Cidade. Esse projeto visa fazer os cariocas, os fluminenses, as pessoas de maneira geral, possam conhecer melhor a cidade, os bairros, as curiosidades daqui da nossa cidade, do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vou começar falando sobre essa via importante que nós estamos aqui, a estrada Grajaú-Jacarepaguá. Vem comigo! Avenida Menezes Cortes, mais conhecida como Grajaú-Jacarepaguá. E pensar nessa estrada nos remete ao início do século XIX, quando o português chamado Mateus José Nunes, ele vem para o Rio de Janeiro com a sua esposa Rita Vitoriano, diretamente do arquipélago de Açores, para poder participar de um leilão de terras que estavam havendo aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, ele queria comprar terras da Fazenda Santa Cruz. Não sendo possível, ele acabou comprando as terras onde é hoje o atual Engenho Novo. E ali onde é a estação do Engenho Novo, você tinha a chamada Grande Casa. Não somente aquela região ali, vindo até aqui o maciço da Tijuca, na chamada Fazenda Boa Vista. É importante a gente saber que no início do século XIX não tinha ferrovias ali. A estação de trem só começou a partir de 1858. E hoje aqui nessa região aqui, a gente encontra descendentes dessas pessoas, porque Mateus e a sua esposa Rita tiveram uma filha chamada Rita Nunes, e essa por sua vez casou com o senhor Antônio Pereira, que ficou conhecido depois como o Barão do Engenho Novo. E aí essas famílias descendem até os dias de hoje aqui. A gente pode observar o Sítio da Serra e a própria extinta Cabana da Serra, na qual nós estamos aqui nesse momento. A cidade do Rio de Janeiro estava começando a se expandir da Zona Norte para a Zona Oeste. E para você poder chegar até a região de Jacarepaguá, vindo da Zona Norte, existiam somente o caminho por Madureira até o Campinho, ou pela Estrada do Joá, Estrada da Barra, pelo Largo do Anil, na atual Estrada de Jacarepaguá. Os urbanistas começaram a ver essa necessidade do deslocamento rápido, e a estrada Grajaú-Jacarepaguá, vindo pelo maciço da Tijuca, acabou sendo uma grande opção no início do século XX. Bom, esse local que nós estamos aqui é a chamada Garganta do Mateus, ou Serra do Mateus, justamente por ela ter essa topografia aqui no topo da Serra Grajaú-Jacarepaguá, justamente nesse pico. O interessante é que durante a construção da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, os trabalhadores encontraram justamente atrás daqui da antiga Cabana da Serra 3 baterias de canhões, ou seja, um forte de 1777, provavelmente colocado pelo Marquês do Lavradio. Por que disso? Porque no ano de 1710 os franceses eles invadiram a cidade do Rio de Janeiro por trás, ou seja, pela Zona Oeste, por Guaratiba, e vinham descendo ali na Estrada dos Bandeirantes, Camurim, Estrada dos Três Rios, até alcançar essa região aqui. E aí eles desceram pelo Engenho Novo e logo a seguir não prosperou essa investida dos franceses. O interessante é que essa bateria de canhões ficou exposta por muitos anos, mas muitas vezes esquecida. No ano de 1933, o prefeito da época tentou colocar essa parte como um ponto turístico, mas isso infelizmente não prosperou. E nos anos entre 1945 e 1950, esses canhões sumiram de uma maneira misteriosa, segundo alguns relatos de jornais.
Há uma especulação de que eles tenham ido uma parte do parque da cidade e a outra parte em poder do Exército Brasileiro. O fato é que uma relíquia dessa não poderia estar dessa maneira, meio que abandonada e desconhecida dos cariocas, que tanto passam aqui por essa estrada para trabalhar, para se divertir, enfim, no seu dia a dia, e desconhecem essa relíquia maravilhosa. Bom, falando aqui do lado de Jacarepaguá, foi o último trecho a ser feito. A partir da década de 50, houve muitas dificuldades para que esse trecho pudesse ser concluído, por conta da geologia, da topografia. Haja visto que do outro lado do Grajaú já vinha sendo feito. Em 1957 a estrada ela é inaugurada de mão dupla, e vindo logo a seguir, em 1982, o governador Chagas Freitas inaugura a estrada duplicada, trazendo um conforto melhor para os viajantes. Aqui ao meu lado nós temos o Hospital Cardoso Fonte, que foi inaugurado em 1940. Antigamente ele tratava de tuberculosos e era um sanatório, e hoje em dia é um hospital federal na qual trata várias pessoas que vêm até aqui buscar uma ajuda na sua saúde. A estrada Grajaú-Jacarepaguá, ela corta o chamado Maciço da Tijuca, e por ela cortar o Maciço da Tijuca, ela traz alguns percalços naturais e antrópicos, ou seja, do próprio ser humano. Esses percalços naturais estão totalmente associados aos blocos de rochas que se desprendem do alto, porque são rochas antigas, intemperizadas, que acabam tendo que se depositar numa parte mais baixa. E infelizmente às vezes acabam se depositando na própria pista ou através dos sedimentos. Isso é comum por causa das encostas, e as próprias rochas elas se desprendem mesmo de uma maneira natural. O que não é comum são as autoridades não tomarem as providências devidas, colocando barreiras para que esses intempéries não venham a acontecer. Um outro problema decorrente na estrada Grajaú-Jacarepaguá é a questão das chuvas. Quando chovem, as pistas ficam extremamente escorregadias, e aí muitos motoristas acabam correndo demais, rodam com seus carros, provocam um acidente e até mesmo acabam se precipitando da parte mais alta. Infelizmente, um outro problema que a gente observa é a questão da urbanização nas encostas e a favelização. Isso tem trazido problemas por conta de falta de políticas públicas que não foram implementadas pelo governo na questão de moradias. Você tem a parte da Zona Norte quase que toda ocupada, com várias comunidades presentes hoje. E aí isso traz um outro problema, que é a questão do tráfico de drogas. De vez em quando acontecem arrastões, assaltos, roubos, e a estrada fica fechada. Incursões de polícias civis, militares e até mesmo do Exército têm sido presentes, têm sido constantes hoje na Grajaú-Jacarepaguá, por conta disso tudo e da intervenção federal que nós estamos vivendo nessa contemporaneidade. É isso, gente. Aqui eu encerro nosso primeiro programa Conhecendo Minha Cidade, uma maneira de você conhecer melhor os bairros, algumas curiosidades, um toque histórico, geográfico da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado e até a próxima, gente, com a filmagem de Fábio Dias. Valeu, Fábio!